Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível, mas ele não é superior a todas as coisas no meu coração. Pois o meu trabalho é maior que tudo, no céu e na terra, inclusive minha família, amigos e dinheiro. Nada disso parece estar em harmonia, por isso vivo em constante caos e desespero. Mas eu sou a cabeça do meu corpo, eu sei o que é bom e o que é ruim, e minha felicidade tem primeiro lugar em tudo. Pois é a minha vontade que define o que completa a minha vida, não a vontade de Deus ou da igreja, porque todo o universo gira em torno de mim. Deus trouxe a paz por meio da morte do seu Filho Jesus na cruz, mas eu escolhi viver todas as coisas mais na terra do que no céu. Muito bem, me deram um tema hoje, como viver a vida de Jesus na nossa casa, principalmente no nosso lar. Hoje pela manhã o pastor Samuel fez uma dinâmica aqui muito bacana, ele trouxe um bocado de apetrecho, legumes, e fez aqui uma boa sopa. E teve gente que experimentou essa sopa aqui, saiu daqui, fez fila aqui o negócio, foi muito legal. Eu não vou poder fazer isso, mas eu queria convidar minha esposa, nós vamos fazer aqui uma dobradinha. Não sei quantos de vocês estiveram no retiro de casais da nossa igreja. A minha esposa é argentina, então vocês já imaginam como é que é lá em casa a situação, principalmente na época de Copa do Mundo. Né? E ela, como argentina, tem o jeitão dela, e eu, brasileirão, né? Tivemos o nosso filho, Nicolas. Ele é um brasilino, né, uma mistura de brasileiro com argentino, e nós temos, logicamente, grandes diferenças. Há muita gente que diz que, poxa, eu estou me separando por incompatibilidade de gênios. Essa coisa de incompatibilidade, é claro que entre eu e ela, vocês já estão vendo quanta coisa incompatível eu e ela temos. Primeiro porque ela é uma mulher, eu sou um homem. Depois tem algumas coisas que eu penso totalmente diferente que ela. Incompatibilidade é o que mais existe entre um homem e uma mulher. A questão é o que nós fazemos com isso. E hoje me deram um tema e me deram um texto que é muito, mas muito chato de se falar sobre ele. É o texto de Colossenses capítulo 3, verso 18 e verso 19. Que fala que a mulher deve se submeter ao seu marido, né? E o marido deve amar a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja. Esse tema aqui é um tema tão polêmico que a história inteira está para resolver esse problema, a história do ser humano, e ainda não resolveu. Estamos juntos até aqui? Isso é um negócio sério. E tem muita coisa de cultura aqui. Muita coisa de cultura. Porque quando Deus revela para o homem, Ele revela no tempo, no espaço, esse homem escreve inspirado pelo Espírito aquilo que ele vai escrever nas Escrituras, e ele vai escrevendo, mas ele vive num contexto. E quando o pecado entra, esse contexto é totalmente deturpado. Tudo aquilo que Deus tinha preparado, tudo aquilo que Deus tinha trabalhado, quando o pecado entra, o homem começa então a criar os seus direitos e criar também a sua forma de querer dominar não somente aquilo que ele deveria dominar, que era todo esse cenário maravilhoso, toda essa natureza fantástica, o mar, terra, céu, mas não o ser humano. Deus não dá esse mandato de dominar o ser humano. Deus cria a humanidade. Aliás, o nome Adão significa o ser humano. Adão e Eva foram criados por Deus. E em seguida você vai ver Deus dá para o homem a oportunidade dele dar até o nome de Eva para a mulher, aquela companheira dele. E é interessante isso, que na história você vê que a mulher ela passa a ser parte da mobília do homem. No Velho Testamento você vê uma mulher que é praticamente uma mobília. Ela não tem direito de sair na rua, ela não tem direito de... Até algum tempo atrás, não vamos muito longe não.
a mulher servia para cuidar das coisas de casa, fazer comida, viu, dona Silvia? Era para fazer algumas coisas, deixar o homem bacana, bonito, passar a roupa dele bem. A mulher, ela não podia sair na rua. Isso na época do Novo Testamento, a mulher ela tinha que cobrir o seu rosto. Havia uma exclusão da mulher na sociedade, no setor público. E no privado, quando chegava um visitante na casa, a mulher tinha suas restrições de aparecer em público ali. A não ser que fosse da alta sociedade, uma nobre dos palácios, alguma liberdade existia, mas quando ninguém estivesse presente. Quando Jesus vem, ele quebra muitos paradigmas. Você não vai ver Jesus pregando sobre libertação da mulher, você não vai ver Jesus pregando sobre libertação das culturas, mas o que você vai ver é Jesus dando exemplos com a sua vida, com o seu caráter, esse caráter divino que faz as outras pessoas serem constrangidas a viver aquilo que ele é. E aqui você vai ver nesse texto, quando você vai ver uma época que os homens da sociedade vinham para Jesus e queriam testá-lo, para ver o quanto ele sabia das Escrituras e o quanto ele estava do lado político da época, porque a sociedade exigia isso dele. E Jesus está lá conversando e tal, eles têm uma questão sobre divórcio e pergunta para Jesus, é lícito ao homem separar da sua mulher por qualquer coisa? Ficou gordinha? Manda embora. Era assim. Queimou a comida? Manda embora. E eles vão e perguntam para Jesus, cara de pau, porque havia um tal de Hilel, que era um rabino, e esse camarada ele tinha essa ideia e tinha colocado na sociedade. Você pode separar da sua mulher por qualquer coisa. E esse negócio era tão... Tinha um outro rabino, Shammai, que ele dizia, não, você não pode separar da sua mulher por nada. Então havia essa briga na sociedade, e aí aparece Jesus. E eles querem testar Jesus e perguntam para Jesus, na linha ideológica do tal de Hilel, dona Silvia. É lícito ao homem separar da sua mulher por qualquer coisa? E Jesus disse, não é isso que a palavra diz. E arremete todos eles de volta na história, lá para o começo. Como está escrito lá no início? Como está escrito? E aí, Jesus, agora, ele como Filho de Deus, ele vem resgatar valores aqui. E ele resgata valores para uma sociedade caída. E, irmãos, eu digo isso porque todos vocês sabem, eu estive na Índia há algum tempo, trabalhando lá, vivendo lá. Na Índia, a mulher não tem valor nenhum. Uma criança de 5 anos de idade, ela é entregue num templo para ser prostituta cultual. Você vai ver a mulher carregando excremento humano na cabeça, porque esse é o papel da mulher na sociedade indiana, porque ela nasceu numa casta. Você vai ver o que a sociedade faz em determinados lugares onde Cristo ainda não chegou, com as mulheres e as crianças. São os primeiros a sofrerem todas as atrocidades que uma sociedade pode impor quando Cristo não chega. E é interessante você ver aquelas crianças de 5 anos que quando chegam aos 11 anos de idade já têm sexo com mais de 18 homens por noite. É isso que uma sociedade sem Deus, sem Cristo é capaz de fazer. E é isso que Cristo quer que nós tenhamos na nossa mente, que quando Ele cria, Ele só cria coisa boa. E quando Ele cria a mim e cria a minha esposa em diferentes lugares e a gente se encontra, aqui nós estamos trazendo 2 bagagens culturais bem interessantes, que sem dúvida vai dar problema, caso o caráter não esteja preparado para lidar com essas dificuldades e com essas diferenças. Dito isto, eu queria que você se apresentasse para o povo. Bom, acho que a maioria me conhece, né? Como o Humberto falou, eu sou argentina
independentemente de ser argentina ou não, né, eu acho que muitos de nós, as mulheres, né, eu não sou tão nova, né, tenho 53 anos, mas minha geração já foi educada para se formar, para ter uma profissão, para crescer e competir no meio, né, que a gente se encontra. Então, na verdade, esse conceito de sujeição é um pouco forte, porque a gente foi criada para ser forte, pelo menos na minha família, na minha cultura, apesar de só eu ser a caçula e a única filha mulher, eu fui criada para crescer. Então, quando a gente se encontra com a palavra de Deus, às vezes a gente não entende. E uma das coisas que eu achei lindo o hino que a gente acabou de cantar, pensando no valor e na preciosidade que é a família. E a gente no retiro, ou quando a gente ministra para casais, a gente se foca na importância e no valor da família. E a gente volta para Gênesis, né? Vamos começar pelo começo e ver que Deus vai falando, vai criando o mundo, vai criando o universo, e Ele vai dizendo, e é bom, e viu que era muito bom. E viu que era bom, e viu que tinha ficado bom, disse algumas versões. Até que no final, já em Gênesis 2:18, aí ele chega, vê o homem sozinho e disse, não é bom. Então, quando a gente vê que Deus que faz tudo perfeito, Ele constantemente fala assim, é bom, é bom, é bom, é bom. E de repente Ele fala, não é bom. Então, isso significa que o valor da família, que é a primeira instituição criada por Deus, é muito precioso. E quando eu cheguei, eu vi jovens aqui na frente e eu fiquei pensando, falei assim, gente, não é porque a gente está falando de sujeição, de submissão da mulher para o homem, mas, na verdade, o valor da família tem que ser uma coisa pela qual os filhos, as crianças, os jovens, os adolescentes têm que estar lutando para que exista realmente unidade, para que os princípios, os valores de Deus na família existam. E uma das coisas, quando a gente pensa em submissão, e eu até fui procurar a definição do termo de submissão, né? E o conceito de submissão é tipo assim, uma pessoa não tem nenhuma opinião, uma pessoa que só faz o que o outro manda. E como eu falei no início que eu fui criada, eu tenho um temperamento forte também, né? Eu achava que você ia até me obedecer mais, bem. Então, aí, quando a gente pensa assim, essa questão de ser forte, a gente, ainda assim, a gente vê que não tem nada melhor do que a gente entender o que Deus, como Deus nos criou. E a definição de submissão é assim, aquela pessoa que não tem opinião para nada e aceita tudo o que for falado e vai fazer exatamente o que o homem, no caso, vai ser. Mas a gente sabe, aqui quem trabalha, todo mundo sabe que se alguém vai te contratar numa empresa, pensa na melhor empresa que você desejaria trabalhar. E quando você chega e fala assim, bom, quem vai ser meu chefe? E alguém fala para você, olha, não, aqui cada um faz o que quer, fica à vontade, né? Não temos um chefe, aqui não tem uma cabeça, aqui você quer fazer, faz, o outro... A gente ficaria meio desconfiada, não ficaria? Pensar assim, gente, onde eu estou entrando? Num lugar onde não tem uma cabeça, não tem um representante. Inclusive, quando a gente, até na escola das crianças, quando a gente assina os papéis, tem que colocar quem é o representante da criança, quem é o representante legal, quem é o representante financeiro. Por quê? Porque em toda instituição, nós precisamos de uma pessoa que ocupe um cargo de responsabilidade. Então, isso não quer dizer que o conceito errado, e a gente fala também que o inimigo não é muito criativo. Porque o mesmo inimigo que chegou em Eva e quis deturpar aquilo que Deus tinha ensinado, é exatamente o responsável pelo qual a infelicidade chega no relacionamento quando entra um conceito errado do que é a submissão. Porque entra um conceito, como eu acabei de mencionar, um conceito que não é o que Deus planejou para o casamento. Então, essa é a diferença. E aí, eu vou ler rapidinho, Efésios 5, se vocês podem abrir ali, Efésios 5, 22, diz assim, mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher. E uma das coisas que tem feito muito estrago são os militantes, os feministas, ou alguns movimentos que se levantam contra esse conceito, entre outros, mas que, na verdade,
longe estão de ter se aprofundado ou conhecido as Escrituras, ou o Deus Criador, para dizer isso aí é um absurdo. E eu parei ali, no meio, exatamente de propósito. Por quê? Porque se a gente parar ali, poxa, você tem que se sujeitar, porque o homem é a cabeça. Eu falei, opa, como assim? Assim, é uma coisa meio ignorante, como muitos apresentam, é uma coisa muito arcaica, muito velha, né? Como que eu vou me sujeitar? Mas, na verdade, o texto, a gente ouve muito, né? Texto fora de contexto é um pretexto. E, realmente, a Bíblia como um todo, ela traz a mensagem completa e vai fazer com que Satanás, como a Eva foi enganada, não consiga nos enganar. E esse que, às vezes, é o nosso problema. Quando a gente não consegue chegar no Deus que escreveu essa escritura, que inspirou as Escrituras, para a gente responder conforme a sua vontade. No versículo 21, diz assim, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E depois diz, mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. E que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Quando a gente vê nesse contexto em que nós temos que nos sujeitar aos nossos maridos, a gente pensa, olha, não tem nada mais maravilhoso de que estar sujeita a uma pessoa que vai procurar o nosso bem, que vai dar a vida por nós, que vai estar disposto a fazer de tudo para nos salvar. Então, aí muda o panorama, que muitas vezes o mundo mal interpreta ou faz mau uso do que as Escrituras falam. Muito bem. Então é isso. Olhando para aquilo que a Silvia está dizendo, se você vai fundo nesse negócio, você vai ver que tudo tem a ver com caráter. Tudo tem a ver quem é que domina o meu interior. Quem domina a minha mente, o meu coração. O que está acontecendo? Se você pega o texto base de Colossenses, o capítulo 3 inteiro ele está falando exatamente disso. Que nós devemos ter os olhos nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Porque se nós colocamos os olhos nas coisas da terra, sem dúvida nós perdemos o foco. Nós perdemos os valores. Nós perdemos a nossa crença. Nós começamos a querer lutar por valores que são terrenos, que são coisas que nos dê segurança. E às vezes você vai perceber que essas coisas não podem dar segurança. O teu casamento é uma luta. Ele precisa ser tratado como uma luta. Porque Deus, Ele está colocando em você valores tão preciosos no teu coração que a sociedade não reconhece. Eu não sei se você leu o editorial que nós colocamos no seu boletim. Nós estamos falando de uma sociedade sem moral. A sociedade, quando ela perde a moral, ela não tem inimigos. Ela inventa coisas. Você vai ver governos que derrubaram países, justamente porque a moral não estava lá. E a moral tem muito a ver com Deus. Não existe moralidade sem Deus. Não existe. E não existe uma sociedade que tenha suas estruturas sólidas se não tiver moral. É interessante isso. Essa é uma das razões porque nós temos que lutar. O texto vai dizer para nós aqui, de Colossenses, ele começa dizendo, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Em outras palavras, isso aqui encaixa direitinho com aquilo que Jesus vai falar para os seus discípulos. Logo depois que ele tem aquele contato com eles, eles querem saber como é que eu devo orar. E o Senhor disse para eles, quando vocês orarem, orem assim. Aí Jesus vai dar alguns parâmetros que eles precisam colocar no coração quando estiverem orando. Orem, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita nos céus. Você vê, ele está falando aqui de valores, de princípios, que vai trabalhar diretamente no caráter. Isso aqui não é nada externo, você não mostra isso externamente.
Eu não vou mostrar o meu caráter simplesmente sentado na igreja, cantando um hino bonito, como nós cantamos aqui. É algo que está escondido lá dentro. Buscai as coisas que são do alto. Elas estão escondidas com Deus. São os valores, os princípios. E fazer com que isso aconteça na tua vida no dia a dia. E aonde a gente pode demonstrar isso de uma maneira muito mais clara é no meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com o próximo. E o próximo está muito mais próximo aqui. Outro dia eu estava em casa, eu contei isso lá no acampamento, lá no Retiro, bem. Você se lembra, né? Daquela briga que a gente teve antes de eu vir para o culto? Não, aqui no Rio, né? Foi lá no Rio de Janeiro, nós morávamos no Rio. Eu tinha pregado no culto da manhã uma mensagem legal. Terminei o culto, vamos embora, almoçamos, fomos para casa. Aí você briga por aquelas coisinhas, né? Deixa uma roupinha aqui, outra jogada ali. E aí ela, como é que é? Não vai pegar esse negócio? Eu, nada, ficou por isso mesmo, tal. E aí vai chegando a hora de ir para o culto. Eu falei, bem, vamos? Ela falou, não. Eu falei, como não, bem? Vamos, está na hora. Não. Esse não é o melhor exemplo de submissão que eu tenho, tá? É a submissão dela, olha a submissão que ela está ensinando aqui para a gente. Mas aí, aquela coisa, né? Você começa a olhar, caramba, o que aconteceu aqui? E aí eu vi que, caramba, eu estou errado. Aí dei um abraço nela, que negócio todo e tal. Não vou contar o resto, porque não interessa para os irmãos. Mas fomos para a igreja. E eu preguei de novo. E ela estava sentada. E era tão legal ver que ela concordava com a minha mensagem. Ninguém estava mentindo. A gente resolveu a situação dos nossos conflitos antes mesmo de sair de casa. A questão aqui é quem é que manda nesse negócio chamado Humberto. Quem é que manda na minha mente e no meu coração? Porque se Deus, que tem os princípios, que tem o domínio, que tem a criação em suas mãos, um Deus que cria todo o universo, Ele está dizendo, através do seu Filho, quando você orar, pede que teu reino seja exterminado, para que o meu reino seja pleno na tua vida. Faça isso. E Ele piora mais a coisa quando Ele fala, ore também, seja feita a tua vontade. E aí a coisa fica pior ainda, porque como eu vou orar para que Deus faça a sua vontade se eu estou cheio de vontade? E aqui tem muito a ver com essa coisa de quem é que está fazendo com que a minha vida tenha sentido. E a minha vida só tem sentido, e por isso nós estamos falando aqui de moralidade. Essa sociedade que nós estamos vivendo aqui está cheia de divórcio. As pessoas estão buscando cada uma o seu próprio Deus, que cumpra simplesmente aquilo que ela quer. A gente orando por pecado. Você já viu esse negócio? Neguinho quer que Deus abençoe o pecado que está vivendo. Deus não vai fazer isso. Deus tem dado regras. Deus tem dado princípios. Deus tem dito para nós por A, B, C, eventos, processos, que vão me fazer entender claramente que essa não é a vontade de Deus. Para que Ele seja Senhor, porque Ele quer ser Senhor. Amém? É isso mesmo, velho? Exatamente. Assim como o Humberto colocou no início, o problema não é somente que eu mencionei os ativistas, quem interpreta a palavra submissão na Bíblia e aquilo que o conceito traz. Também dentro das igrejas, ou na história que o Humberto estava mencionando, o homem mal interpretou qual que era o conceito de submissão e a mulher também não foi respeitada como Cristo respeitou, tanto a mulher como Cristo amou a igreja, né? Então, isso aconteceu também, é um fato. Então, tudo que envolve desobediência e rebeldia, ele é uma deturpação do plano de Deus para a nossa vida. E, por exemplo, uma das coisas que, não sei, a maioria daqui se pensa num homem desempregado.
e pensa numa mulher desempregada. Claro, há exceções, tem temperamentos mais fortes, mais diferentes, mas, em geral, o homem talvez nunca jamais ouviu falar da Bíblia e da palavra de Deus. Mas quando o homem fica desempregado, ele perde o chão, porque ele foi criado por Deus como provedor do lar. E ele nem faz ideia que essa reação dele é parte do papel para o qual Deus o colocou no lar. Então, quando a gente entra em desobediência, aí a gente sofre e se rebela contra aquilo que Deus quer para a nossa vida e que a gente sofre e padece. Por isso que a submissão, no caso da mulher, ou o homem amando a sua esposa, provendo para a sua esposa, para o lar, claro, há um companheirismo, há uma equipe que trabalha em conjunto, mas quando isso foge daquele trilho para o qual Deus nos criou, aí que os conflitos começam a acontecer. E, na verdade, um outro exemplo, o exemplo de Sara. Normalmente, a gente vê que Sara teve que até mentir, se fazer passar a meia mentira, né, por irmã de Abraão, mas Deus ainda assim honrou e a protegeu. Claro, sabemos que existem casos que se vai colocar em perigo a vida da mulher, Deus não vai permitir que certas coisas aconteçam. Mas, na verdade, Deus nos criou de uma forma que até, normalmente, a gente até fala muito isso. Normalmente, Deus colocou o casal, nos uniu e nos colocou numa posição que eu acredito que é a posição que mais precisamos depender do Senhor. Por quê? Porque mais difícil para o homem é amar, né? A gente ouve muitas histórias do homem que fala assim, olha, depois de 25 anos de casado, eu falei assim, você não fala que me ama. Eu falei, eu não falei no altar que eu te amava. Então, se eu mudar de opinião, eu vou te dizer que eu mudei de opinião, mas eu continuo te amando, né? Agora, a mulher, e eu até citei isso, a mulher, se vocês vão numa casa onde o homem não quer receber pastor e fala assim, se você trouxer o pastor aqui, olha, eu saio, eu vou embora, não quero ouvir falar de pastor. Olha, na maioria dos casos, o pastor chega e fala de futebol, de política, disso, daquilo, bate papo com o homem numa boa. Agora entra, e isso falo por experiência própria, né? Entra numa casa onde a mulher não quer receber o pastor. Você corta o clima com a faca, assim, que uma tensão, porque quando a mulher não quer, a mulher é um bichinho rebelde. É isso mesmo, irmãos? É isso aí. Nós somos rebeldes, né? Nós somos rebeldes. Então, nós precisamos, para nos sujeitar, para entender que é Deus que está acima de nós, precisamos do Senhor, precisamos dessa dependência de Deus. E o homem, para saber qual que é esse papel de amar, também precisa se sujeitar ao Senhor. E nesse versículo, capítulo 5, no versículo 33, diz, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. Então, esse é outro perigo, que o homem acaba se ocupando de que a mulher se submeta e Deus não pede para o homem tomar conta dessa área da mulher. E a mulher também não tem que tomar conta da área que o homem tem que se sujeitar a amar a sua esposa. E em Romanos 8:32, ele diz assim, a Bíblia diz assim, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? O que isso quer dizer, nesse caso específico? Quer dizer que Deus nunca nos iria pedir, ordenar alguma coisa que a gente não estivesse em condições de cumprir. Então, ele é aquele que mais autoridade tem para dizer, confia, minha filha, confia que eu estou contigo. Confia em fazer teu papel, que eu vou lidar com os problemas do teu marido. Então, ele é aquele que amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Ele deu o seu filho por mim. Então, se ele me pede alguma coisa, eu posso confiar que ele vai cuidar disso. E muitas vezes, nós somos como os nossos filhos pequenos. Tem uma fase deles que a gente não pede para eles fazer uma coisa, eles falam assim, eu sei. Está amarrando o cadarço que não consegue, e aí você quer ajudar, ensinar. Eu sei. E, na verdade, nós, como filhos de Deus, muitas vezes, Deus nos ensina o papel do lar, da família, e a gente para e fala assim, eu sei.
Não me ajuda não, que eu sei. Então, espero que nós consigamos realmente nos sujeitar a essa voz de Deus. E eu vou encerrar só a minha parte, porque sei que depois já não temos muito tempo, para dizer o texto de Eclesiastes, né? Mulher também fala, né? Eu sei que ele tá concordando, né? Não estou sendo rebelde aqui. Então, em Eclesiastes 4, vou ler desde o 9 em diante, ele fala dessa questão de que é melhor serem dois do que um, a companhia. E melhor dois do que um, aí envolve as consequências que serão os nossos filhos também. Mas fala de uma cumplicidade, de uma equipe. E aí no versículo 12, um versículo tão bonito, que foi a primeira coisa que me veio à mente, fala assim: o homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem se defender. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Isso é uma segurança. Sabemos que Deus está no meio do nosso relacionamento, é Ele que vai fortalecer essa corda. E se vocês veem uma corda, né, pensa nessa corda de 3 dobras, vocês podem ver que cada uma ocupa um lugar na corda e ninguém se sente menos por isso. E a fortaleza dessa corda é que cada dobra está no lugar certo. Então, que Deus nos ajude realmente a entender qual é o nosso papel para que essa corda seja forte o suficiente para que não se rompa. Que Deus abençoe vocês. E é interessante isso que a Silvia está dizendo, porque quando a gente fica olhando aqui a representação que Deus usa de uma igreja, Ele vai falar, através de Jesus novamente, que a igreja é como uma noiva. E é interessante, ele vai dar alguns exemplos, sem falar disso, o que ele faria para a noiva dele. Ele supre, ele dá carinho, ele não deixa a noiva passar necessidade. Ele está olhando pela sua noiva o tempo todo. Ele morre por ela. Eu nunca me esqueço uma vez que eu tive a oportunidade de mostrar minha hombridade para minha esposa. E foi lá num país que o navio estava naquele país, nós estávamos entrando para visitar o navio que eu, na época, era um dos diretores, né, no país para trazer aquele navio. E, de repente, o guarda portuário disse que eu não ia entrar. Que ela não ia entrar. Eu podia entrar, mas ela não podia entrar. Eu acho que o camarada imaginava qualquer coisa e aquilo me ofendeu. Arranquei a capa de pastor e falei: meu caro, está aqui o documento, ela é minha esposa, o que você está insinuando? Não, que não pode entrar e tal. Eu falei: como não pode entrar? Eu sou parte da diretoria desse navio que está aí. E não, mas... Rapaz, naquela hora me deu uma vontade de subir no camarada, porque era algo precioso que Deus me deu. A gente está hospedado no navio. Né? E nós estávamos hospedados no navio. E algo precioso que Deus te deu é parte de você. Deixa o homem, seu pai, sua mãe, una-se a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Como é que está a nossa luta? Isso é uma luta. Fazer com que... Eu me sinto assim, às vezes triste, porque eu viajava muito. Eu tinha que viajar por causa do meu trabalho e tal. E às vezes, eu até fiz um poema uma vez para você. Você lembra disso, né? Eu fiz um poema, porque quando você está longe parece que você fica mais bobinho, né? Você fica mais sensível. Você começa a perceber o valor daquelas pessoas que são preciosas para você. E aí longe de casa, em lugares, e eu não viajo para lugares bonitos. Eu estava, nessa época, eu creio que lá no Irã. E pensando, meu Deus, quando é que eu vou sair daqui? E aí escrevi esse poema e mandei para ela. Aquelas coisas que você só sabe o quanto vale quando você está prestes a perder. Quando você começa a deixar dentro do teu coração essas coisas que Jesus fazia pela sua igreja, você começa a perceber o seu papel, o nosso papel como homem,
em relação a essa mulher. Ela falou da questão do respeito, do amor, mas Deus está dando para nós o papel mais difícil, que é amar. Eu consigo dar coisas. Eu consigo achar que estou demonstrando amor por bens. Ah, você não está vendo as coisas que eu tenho comprado para você? Não. Não é isso. A pessoa quer sentir-se amada com a tua presença. Ela quer sentir-se amada porque você tem cuidado, porque você nutre as suas emoções, porque você sabe tocar, porque você sabe encher a tua casa com esse amor que só Cristo é capaz de dar para você. E eu sei, queridos, que tudo que nós estamos falando aqui até parece utopia. Mas é pelo fato de que humanamente eu não consigo fazer nada disso, se não for pela ação do Espírito Santo na minha vida. Se não for pela ação do Espírito Santo me levar constantemente a olhar a sua palavra, a palavra que Ele mesmo, pelas mãos desses autores, escreve, e dali brotar aquela vida que eu preciso para manter meu relacionamento. Eu não consigo manter um relacionamento com esse nível, ao menos que Deus esteja no meu coração. Ao menos que Deus permeie todas as áreas da minha vida. É isso que nós queríamos fazer aqui com você essa noite, né? Mostrar, não somos perfeitos, estamos lutando. Às vezes não é fácil torcer para a Argentina e Camarões. Mais para Camarões que para a Argentina, né? E aí a gente tem que realmente, né, olhar as coisas como elas são. Nós temos muito para aprender, como vocês têm visto aqui. Temos muito para aprender, mas temos uma coisa que nos dá a esperança de que nós somos mais que vencedores, que é a presença do Espírito Santo de Deus na vida de cada um de nós aqui. Você pode, se eu posso, pode ter certeza que você pode também. Posso contar uma piadinha só para terminar? Essa é boa. Diz que o camarada morreu, foi para o céu. Né? E aí quando chegou lá no céu, ele olhou assim, aí tinha um anjo que falava para as pessoas que estavam chegando, olha, os homens que eram mandados pelas suas mulheres, ficam aqui do lado esquerdo. E aqueles que mandavam nas suas mulheres, ficam aqui do meu lado direito. Diz que do lado direito só tinha um. E do lado esquerdo vinha aquela fila que descia do céu até a terra, dava a volta na terra 4 vezes, voltava para o céu, uma coisa assim tremenda. Aí então, parece que o anjo foi até aquela pessoa, né? Aquele e perguntou, escuta, como é que você conseguiu essa proeza? Você deve ter sido muito bom. Ele falou, eu não sei o que eu estou fazendo, foi minha mulher que me mandou ficar aqui. Queridos, só há unidade na nossa casa. Só há unidade na nossa casa se nós tivermos a presença do Espírito Santo em nós. E se a palavra de Deus realmente for o sentido da direção para a nossa vida. Eu não consigo, de maneira nenhuma, fazer com que isso seja realidade, ao menos que eu tenha essa ajuda tremenda que vem do alto. Amém? Assim é a sociedade. Um lar muito bem sólido, um lar que está firme em Cristo Jesus, ele cria uma sociedade firme, ele cria filhos que vão ser dados aí para o mundo para construir uma nação que tenha honestidade, justiça, amor e graça. Amém? Nós queríamos que Deus te abençoasse. Que você, quando alguém perguntar como é que vai a família, diga, vai bem, obrigado. Ainda que você tenha as suas discussões, como eu tenho, as minhas, a família é o melhor lugar. É lá que você celebra até a feiura. É lá, tem foto, na minha casa tem minha foto em tudo quanto é lugar. Eu fico olhando, mas meu Deus, quem é que colocou aquela foto daquele jeito ali? Mas eles gostam. Meu filho me ama, eu amo meu filho, amo a minha esposa. E a gente tem um pequeno lar, cheio da graça do Senhor. Eu queria te animar a lutar pela tua casa,
Lute por aquilo que vale a pena você lutar. Cuidado, porque tem muitas coisas que vão atrair a tua mente, teu coração, para perder essas coisas lindas que Deus tem dado para você. Ame a Deus e ame o próximo, como a você mesmo.